pessoal. Mais um episódio do nosso podcast, Além do Óbvio. Hoje a gente está trazendo da S3 aqui uma empresa parceira nossa, a Eficaz. E vamos iniciar um bom bate-papo aqui, esclarecer algumas coisinhas aqui sobre esse casal bacana. Gi? Olá, pessoal. Hoje eu acho que é um momento especial, porque a gente está aí naquela clima de romance, né, do Dia dos Namorados, e nada melhor que trazer um casal empreendedor para estar falando. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês pela disponibilidade. Eu sei que a vida está corrida, tenho acompanhado direto vocês aí. E então, vamos lá, vamos se apresentar aí para quem ainda não conhece a Eficaz, né? Para quem ainda não conhece, bom, então, gente, prazer, né? Eu sempre agradeço muito essas oportunidades, porque tudo que eu posso, eu tento sempre agarrar como uma oportunidade, porque realmente é uma oportunidade as relações que a gente criou. E agradecer de novo, então, a oportunidade de estar aqui nessa semana, né? Principalmente. E eu adorei o tema. Adorei. Amor e empreendedorismo. Isso é muito importante, né? Além do empreendedorismo, o amor, né? Tanto das pessoas como parceiros e de vida, né? Como eu tenho com a Fran. Então, agradecer o Odilei, a Giselen pela oportunidade. Não só hoje, né? Mas o Hub, que para quem não conhece, né? É muito importante para conexão, network. Então, o dia a dia no Hub, ele acaba ficando mais leve. Exato. Tem almoços, tem eventos. Então, é muito bom. Muito obrigado mesmo, de verdade, fazer parte desse time, né, que é de relações que a gente tem com todos. A S3 Hub, ela encurta, né, os caminhos das pessoas entre empresas e síndicos, e o mundo condominial em si, né? É um ambiente direcionado para o mundo condominial, mas aberto para todas as áreas comerciais em si. E amizades, principalmente, que é o que tem gerado muito lá. E nós somos um casal que trabalhamos há mais de 20 anos juntos, parceiros de negócios e tudo mais, e vida, né? Mas a gente tem percebido também um aumento muito grande de casais trabalhando junto. Eu não sei o que está direcionando para esse lado, se é a necessidade, se é a oportunidade, o que está levando para isso. Mas a gente começou junto de forma não muito estudada ou planejada, mas os caminhos foram levando para isso. Mas a gente quer entender primeiro quem são vocês, de onde vocês vêm, entendeu? Não ainda quem são o casal, mas tipo assim, quem é a Fran, quem é o Gabriel, como começou isso, que se foi iniciando a vida de vocês. Porque esse nosso podcast, ele não tem um objetivo só de vender uma empresa ou vender um casal ou anunciar a Eficaz. E mais pra gente conhecer vocês. Basicamente, basicamente o que é esse 3 que o Hub faz, entendeu? Que é aproximar o prestador de serviço ou que vende o produto da pessoa. Então, o contato mais físico, assim, entendeu? Mais olho no olho, que é o que a gente evidencia lá. Então, a gente quer contar um pouquinho da história também pra gente poder passar para os nossos colegas síndicos e outros parceiros também, entender, quem é essa dupla aí, quem são, qual é a verdade que eles estão passando. Então começa aí a falar para nós, Fran. Então vamos lá. A gente olha, a gente já teve alguns debates lá no Hub sobre a idade dela, que a gente nem vai contar. Mas todo mundo fica com aquela expectativa. O que essa criança... Pode fazer uma enquete. O que essa criança... O que essa criança tá dirigindo uma empresa aí, ela e o esposo dela? Dois menininhos. O que vocês acham? Podem comentar aí. Não vou contar a minha idade, então. Vamos cortar essa parte. Deixa. Não vamos evidenciar isso. Exato. Mas então, gente, eu tenho aí uma longa carreira aí que a gente não parece, né? Mas tem. Eu tive 10 anos de experiência, então, no ramo imobiliário. Mas eu venho agora contando um pouquinho da minha história. Venho de Canoas, sou de Canoas, moro em Canoas. E a minha trajetória começou no ensino médio. Quando eu estava saindo do ensino médio, vou fazer enfermagem. E minha mãe, a primeira coisa que falou, não, tu não vai fazer enfermagem. Porque enfermagem, tu não tem perfil para fazer enfermagem, tu não vai gostar. Eu falei, não, eu vou gostar, tô decidida. E ela falou, não, tu não vai gostar. Começa pela administração. Aí, meu pai, também acho melhor tu faz uma coisa primeiro pra ver se tu vai gostar, depois tu vai indo se tu se identificar no percurso, porque era muito cedo, enfim.
Eu disse, bom, tudo bem, vou fazer administração. Fiz um técnico de administração, me formei também em administração de empresas no La Salle e segui aí minha trajetória. Eu comecei estagiando no shopping, na verdade. Meu primeiro emprego foi no shopping e a partir daí começou toda a minha trajetória. Eu disse, não, isso aqui eu não quero, porque era muito pesado. Eu fiz ainda a partir de dezembro, né? Que dezembro geralmente é bem pesado no shopping. Eu disse, olha, isso aqui não é pra mim. E aí eu fui atrás, não, vou começar o técnico, então vou fazer já um estágio, fui atrás de um estágio e sempre fui no caminho da administração. Então, meus pais tinham razão. Então, sou filha do Valdir, sou filha da Lisandra e tenho um irmão que é o André Lucas, né? Então, hoje residimos em Canoas e depois eu entrei na parte... E tu, estamos Gabriel? juntos há... 14 anos. Oxe, 14 anos. já há algum tempo. Aí vocês estão calculando a idade. A idade já diz, né? Tá calculando a idade. Já tô começando a ficar. E tu, garoto carioca? Eu cheguei aqui e me falaram que eu sou carioca, né? Eu sou o Gabriel, sou natural de Porto Alegre, resido em Canoas também, desde que nasci, né? Então... Os canoenses. somos canoenses. Isso aí. Então, minha trajetória começou também um sonho, né? Que todo homem tem, que é ser jogador de futebol. E aí começou a... Cara, Então, começou minha história assim, querer ser jogador. Eu quero ser jogador. O único objetivo final era ser jogador. A maioria não consegue, tá? É muito difícil. Comecei a fazer curso, então desde o princípio a minha mãe, não, ser jogador infelizmente não vai dar, né? Pelas condições, pelo todo a circunstância que acontece, né? Para se tornar um jogador. Então, comecei a estudar, fazer curso, fiz o projeto Pescar. Nesse meio tempo, conheci a Fran também. E não tinha um norte, assim, uma carreira decidida. Não estava planejado ainda. Não estava planejado. Então, quero ser militar. Então, fui fazendo... Garoto é sonhador, né? Mudou futebol pra militar. Para militar. Então, consegui entrar no Exército, fiquei 8 anos. Fui cabo do Exército durante esse período. Fiz o curso para ESA, né, que é o sargento de carreira. Fiquei por um em português, a Fran brigou muito comigo, né? Então, desde o princípio, ela sempre bate-se na tecla, não, se empenha, estuda que tu vai conseguir. Então, ela é o combustível, né? Então, a gente já vê essa parte da Fran. Saí do Exército, né? Como eu fui militar temporário, fui trabalhar na Exatron, que é uma empresa de eletrônicas que faz campainha, enfim, relé, né? Então, nesse meio tempo, eu não quero seguir nesse ramo, não é para mim. Dentro do Exército, ainda antes de sair, já comecei a planejar meu futuro. Fiz um tecnólogo de gestão de TI. Nunca trabalhei na área. Só formação mesmo. Então, esse é o Gabriel que vocês estão conhecendo aqui, que nem a Fran falou. Vocês vão conhecer um pouquinho mais, né? Ao longo da nossa conversa. Então, minha trajetória foi mais ou menos isso. Jogador para militar, militar para empreendedor, né? E ó, pessoal, a gente joga bola lá. A gente tem um timezinho aí da galera e o guri se mexe, hein? Dava para ser jogador, viu, pessoal? Por pouco, foi por pouco. Mas dentro dessa história de vocês, em que momento virou a chave de vocês? Não, a gente quer trabalhar junto. A gente precisa trabalhar junto. É a necessidade ou enfim, foi porque vocês estavam procurando um caminho, porque, claro, todo mundo passou por isso. Todo mundo foi jovem, início de carreira é cruel mesmo. Mas o start, vou virar empreendedora, porque tu vem do ramo condominial. E tu vinha lá procurando, se achando ali, né? Procurando um caminho. Então, eu tô há tanto tempo no ramo imobiliário e tudo mais. Mas conta pra nós o que tu fazia no ramo imobiliário antes disso. Então, eu comecei em 2014 na imobiliária e passei por diversos setores lá dentro. Mas também ali numa parte peguei a parte condominial, que era regularização de PPCI, LTIP, então conheço um pouco, não, médio, dessa área. Comecei a oferecer, né, a gente tinha uma área específica lá dentro, no qual a gente tratava essas adequações, né, e essas regularizações dos condomínios. E eu era
essa pessoa, né? Que fazia essa Esse parte. contato com o síndico. Isso, exato. Então, fazia o contato com o síndico. Muito relacionamento. Exato. Então, foi a minha grande parte dentro da posso falar o nome? Pode, não tem problema. Dentro da imobiliária foi nessa área. Então, acabei ficando ali bastante tempo, conhecendo bastante essa parte de condomínios, fazendo bastante relação com o síndico. Até hoje, há pouco tempo, falei com o síndico e ele era da imobiliária e eu disse, eu acho que eu lembro de ti, porque eu lembrava o nome do Pode condomínio. até falar o nome do imobiliário, vai que eles querem nos patrocinar aqui Olha, nesse pois é. podcast. Hã? É, né? Eles Também são acho. grandes, né? Eu acho. Então, eu trabalhei na Crédito Real, entrei em 2014 e era na parte de locação, porém ali em algum momento eu fui para a parte de regularização de imóveis e condomínios e ali eu construí uma grande trajetória, uma bagagem, eu diria, né? Porque aí tu se envolve muito nessa parte de condomínios e foi isso que aconteceu. E depois eu escalei um pouco, fui para a coordenação da parte de desocupação e vistorias, que aí é mais voltado para a parte de locação. Locação. E fiquei bastante tempo também. E aí foi onde, 2025? 2025, eu decidi Empreender. empreender junto com o Gabriel, que já estava na trajetória. Ele da Eficaz já existia, né? Então... Eficaz já estava já andando. Tem uma tava rodando historinha já. pra contar aí Mas antes. então, antes de nós entrar no início da Eficaz, conta como é que foi que vocês se relacionaram, se conheceram lá, né? Numa época específica ali, mas e quando que decidiram, vamos namorar? Na verdade. Será que, Contrariando o será que os improvável. pais aprovaram? Acredito que sim. Acredito. Mas contrariando o improvável, né? A gente se conheceu numa festa. Não foi no ramo. Não foi no ramo, Foi. não foi. Nos conhecemos em uma festa. Eu já conheci os amigos do Gabriel, mas ele nunca tinha visto pessoalmente, então a gente se conheceu. Nosso primeiro contato foi numa festa, né? Todo mundo fala que não vinga, né? Mas isso É muito bem mais difícil. comum É difícil, mas tem bastante casais que se conheceram em festa e estão juntos Então, até hoje. Somos a prova, né? Alguns Somos se a prova. conheceram em ônibus, Exatamente. indo trabalhar. Isso é bem É relativo. que você se conhece no ônibus. Quem será, né? Tô olhando pra eles. Sério. Mais ou menos. Ele queria fugir. Eu deixei. Na verdade, a gente se conheceu na festa, a Fran já sabia quem eu era sem me ver e eu sabia quem ela era sem eu ver ela. Sem Só o aquele grau nome. de interesse, assim, ó. Sei Não, quem tu é. não. tudo bem. Zero interesse. Aí na festa... Zero interesse. Zero interesse. Eu não quero Obrigada. botar pilha. Nunca é zero interesse. Nunca. E aí a gente teve um envolvimento, depois trocamos contato e começamos a sair. Cinema, chimarrão na praça. Tudo Gosto certinho. muito de chimarrão, Certinho. Desde o início, a praça e o chimarrão nos uniu, né? A data do namoro já estava planejada também, ó, vai ser naquele dia. Se ela não der pra trás, vai ser naquele Me dia. convidou pra sair, aí a gente fez tudo certinho, se conheceu primeiro, depois a gente iniciou o namoro. É um casal da moda antiga, viu? Exatamente. Vamos seguir as tradições, né? Daí a gente iniciou mesmo 28 de janeiro de 2012. Olha aí. Olha aí. Isso. Aí o Gabriel fez o pedido, aceitei, depois foi a tarefa difícil, né? Minha mãe um pouco exigente. Daí eu levei ele lá em casa, enfim, ela gostou dele de primeira já. Você tava com que idade? A gente tava com 15. 15 anos. O pessoal tá calculando. Já tá começando a calcular. Já estão batendo. Começou a calcular. Vamos ter que voltar pra poder fazer as contas. Pô, 15 anos vocês namoraram e daí se grudaram Lá e pra cá. começou. Que legal. Nunca terminamos. É. Brigas normal. Brigas né? padrão. Mas nunca... Mas- E passa muito rápido, né? Porque não parece. passar. Eu não sinto esse peso, assim, de... Meu Deus, 15 anos juntos, né? Então, Que legal. E normalmente isso acontece muito de o pessoal achar que as brigas são maiores quando tu começa a trabalhar junto, né? O pessoal começa muito nessa... E é por isso até que a gente traz um pouco desse olhar, porque nós trabalhamos muito tempo juntos e o pessoal pergunta, tá, mas 24 horas quase que sempre ali se enjoam. Não é, na verdade é uma rotina que tu tem que aprender a conviver, né? Exato. Na verdade, pra todo mundo, não sei como é que é com vocês, mas pra todo mundo que a gente fala assim, tempo, X tempo trabalhando junto,
Normalmente as pessoas se assustam. Nossa, mas como? Que horror. É porque as pessoas não estão adaptadas a isso, entendeu? É que também é muito relativo, né? Que nem eu e a Fran, a gente não se vê no dia, que ela trabalha na parte interna e eu na externa. Aham. E a gente se fala mais da empresa. A gente, como casal, é na parte da noite ali, quando a gente para, ou no final de semana. Então a gente passa mais tempo longe um do outro do que próximos, assim. Então, Sim, a gente fala o dia todo, né? É. Eu tenho telefones separados, então eu tenho o pessoal e o comercial, então eu tento, até isso eu tento separar, né? Sim. Eu vou falar com ele pessoal, chamo do meu pessoal, se é corporativo, é da... Sim. é bem Da difícil, empresa. né? A gente vai Interessante. misturando, mas às vezes quando é muito particular, eu mando no pessoal, né? pessoal, é pra Tá, gente mas Olha, estão conta concentrar. aí. mais evoluídos que São, nós. A isso- gente não tem ainda esse telefone. São mais modernos, São né? mais modernos, viu? Mas o que eu ia dizer? A Eficaz, pelo que eu entendi, já existia. Já. Vocês podem falar como ela começou, Sim, de onde que sim. veio? Na verdade, a Eficaz começou com a minha parte, né, da vontade de querer empreender. Quando eu saí do quartel, eu recebi um valor, né? Como é uma rescisão, né? Que eles Aham. chamam lá. Então... E eu não me encontrava no meu ramo e não via eu trabalhando como um gestor de TI ou nessa parte de TI. E eu tinha um amigo, o meu ex-sócio, né? Que ele trabalhava no ramo já. Ele trabalhava numa desentupidora, tinha 10 anos de experiência e tinha a mesma vontade que eu. Eu falei, vamos juntar as duas partes e abrir uma empresa. Aí surgiu a Eficaz, junto com a esposa dele, junto com a Fran, a gente foi conversando nós 4, decidindo o nome, vendo se ia dar certo também, né? Sim, começou comprando tudo certinho, assim, escolher nome, cores, E fazer o tu logotipo. paralela com a imobiliária. Sim. Sim. Eu tava trabalhando Nos bastidores. e sempre nos bastidores dando minha opinião e me envolvendo. Mas Nunca tu tava consegui. junto, tu tava Sempre. encabeçando ali. Desde e eu, o início. E eu também, nesse processo, eu estava trabalhando também sim. na Exatron. E aí, enfim, conversei com a minha gestora lá, e ela entendeu, falei com o meu chefe geral, né, que é o diretor. Então, desde aí, a gente já veio montando a estrutura da Eficaz, desde CNPJ, abrindo conta. E o meu ex-sócio também, ele seguia na empresa dele, conversou com o pessoal lá, eles apoiaram ele, né, porque é uma decisão muito difícil, né? Sim. E a Fran e a esposa dele também, na retaguarda, montando ali, decidindo cores, desde a logotipo, né? Então, a Fran tem esse envolvimento Desde o início, de 2023, foi quando a gente decidiu abrir a Eficaz. E aí começou passos curtos, né? Então, Sim. e especialização. Até porque o Gabriel não conhecia do mercado, do ramo, enfim. Sim, tem que se... Então começou a se especializar, enfim, compraram equipamentos. E começou, o foco mesmo no início era só o desentupimento. Até o pessoal fala, vocês fazem outra coisa, às vezes, né? Muitas pessoas questionam, vocês não são só desentupidora. Eu falo, não somos. Mas no início era só o desentupimento, O né? foco era esse. Isso, exato. Então a gente foi agregando outras demandas ali, né? Dentro da Eficaz. É que tu vê como que é importante, né, a gente, esse olhar, porque muitas vezes as pessoas querem começar a empreender e não pensam, vou largar o meu emprego e vou empreender. E aí, às vezes, não dá certo. Não dá certo. E vocês fizeram ali, foram aos passos curtos, né? Sim. Para conseguir essa evolução. E aí eu não tenho como deixar de colocar a minha admiração, principalmente, assim, um casal jovem que vem com a garra. E eu acho que desde a primeira vez que tu foi lá no Hub, eu disse assim, cara, essa guria vai crescer muito. Sabe? Como visão de empresa, visão de negócio, né? Eu acho que sempre que a gente conversa, a gente coloca. O pessoal que às vezes vai no Hub, eu sempre coloco assim, olha, tem aquela menina lá, assim, 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 que olha, que deu certo, sabe? Já deu. Eu sei que ainda tem muita coisa para galgar, eu sei que com certeza vocês têm planos bem maiores, mas já deu certo, né? Já deu muito certo e o pessoal já tá incomodando o mercado, né? Começamos a incomodar, que faz parte. É que existe uma coisa dentro do mercado, do comércio em geral, que não é só a tua qualificação ou o tanto de investimento, é o relacionamento. Entendeu? Tem pessoas que conseguem se relacionar muito bem com os outros, entendeu? Através da simpatia, da educação, do sorriso, do trejeito mesmo. E outras pessoas não têm esse perfil, sabe? E aí fica mais bruto, assim, fica mais
difícil de chegar nas pessoas, de talvez passar a mensagem, se Uhum. comunicar, entendeu? E outras pessoas têm essa facilidade, e a gente percebe isso em vocês. O Gabriel tá sempre com um sorriso no rosto, sempre de Sim. boa. Uhum. Tu também tá sempre tranquila, fala com as Comunicativa, pessoas, se Exato. comunica bem, Uhum. então interage. Porque a gente tem esse perfil lá no Hub, como vocês são frequentadores lá, nossos parceiros, tem muitas empresas que acabam sendo parceira, estando lá de forma comercial, mas não conseguem interagir, porque é uma questão de perfil mesmo, É. entendeu? Então, às vezes, tu tem é como ser artista, não é para qualquer um. Tu olha na televisão, é fácil lá interpretar um Sim, personagem. Mas tu vai analisar profundamente, não é tão simples incorporar aquilo, Sim, tem com fazer, certeza. transparecer, vender aquele Sim. produto, E nada se entendeu? sustenta se não for de verdade. Não, exatamente. Né? A longo prazo, Exatamente. a gente Tu separa. Tem vendedores que criam um personagem, vão lá e botam na frente. Só que Exatamente. tu percebe. E lá no Hub, o objetivo é exatamente esse. Tentar diferenciar, tentar aproximar o cliente da tua pessoa mesmo, de quem tu é, entendeu? Sim. Não só do comercial. Eu quero comprar de vocês o produto, Mas quem é? mas quem É, tu, entendeu? Eu quero que tu me venda a verdade Claro. também. E às vezes, em certos locais ou situações, tu não consegue absorver isso. A não ser que tu conviva, né? E Sim. é isso que a gente tenta fazer E lá. eu até falo bastante, né, que eu tenho mais clientes no meu perfil pessoal do Instagram do que no da empresa. A empresa foi, claro, Sim. com o Sim. tempo, né? É que pessoas tem hoje muitos- compram de pessoas. De pessoas. Exato. Exatamente. exatamente. E eu acho que vocês entenderam muito isso. E quem entende essa questão de comprar de outra pessoa, não, mas porque eu me conecto com aquela pessoa, não é isso. É que, principalmente no ramo condominial, eu vejo muito isso, porque nós, como síndicos, daí eu falo aí bem como síndica, a gente tem uma responsabilidade com os condôminos. E a gente quer saber quem é o por trás da empresa e como que vai resolver os problemas. Porque Se acho tu que a pode gente- confiar, né? O mais Exato. importante. Problemas todas as empresas vão ter. Sim. Mas como que tu vai resolver esse problema é que vai fazer a diferença. Eu falo muito da referência, né? Tu tem que ser uma referência, né? Esse negócio de tu não ter uma pessoa pra te falar a quem é recorrer, porque problemas todos os lugares têm, né? O importante, eu sempre acredito na ideia da referência. Tu tem que ter alguém como referência. Então, isso eu acredito desde o início, por isso que a gente faz muito sentido o Hub desde o início, né? Porque a gente constrói ali relações, né? Então, que é o que eu Exatamente. acredito. Então, não adianta eu sair, compra aqui, fecha aqui meu Que orçamento. não é Só assim que, que funciona. cara, eu nem te conheço. Eu nem É. sei quem tu é, de onde Eu tu preciso veio. construir uma relação para poder Exato. comprar de ti. O negócio é consequência. Ainda mais né? hoje em dia, com tanta concorrência. De quem eu vou comprar? Do mais barato? Do mais caro? Ou daquele que tá me passando assim a realidade dele, entendeu? Tá me passando garantias, vamos dizer assim. Sim. Sim, Porque Com nem certeza. sempre é o preço, né? exato. Muitas vezes é o tipo assim, aqui tem uma garantia, porque além de a garantia do serviço, Sim. eu tenho uma garantia pessoal, porque eu Com vou certeza. te encontrar ali amanhã. E aí eu vou poder Sim. dizer, Fran, Gabriel, olha só, não foi entregue aquilo que a gente combinou. Sim. Tu consegue me ajudar em outra questão? Me consegue... Enfim, eu acho que valores, eu é- acho. é, Dentro exato. eu acho que a palavra certa que a gente vem valores. sempre é valores, né? Porque às vezes pode ser que o teu preço seja maior. Uhum. Mas quando tu tem uma entrega de valores, e aí É. eu não digo valores, é valores realmente pessoais, é valores ética, né? Eu acho que é isso Sim. que hoje o pessoal busca muito mais do que um simples, empresa. Quantas empresas? Principalmente, eu entro na questão da parte de desentupidora. Eu, com 30 e poucos anos de mercado, aí muitas vezes eu vi processos em relação a desentupidoras. E o pessoal tem esse medo, né? Quando a gente fala, não, desentupidora, nossa, já tive um problema, já tive... Com certeza, né? nossa, Então, muitas entrelinhas. acontece muito, muito mesmo. E eu entendo, né? A gente acaba entendendo que é uma dor, né, do cliente. Quem já teve esse problema, a gente super compreende e tenta sempre levar o outro lado, né? E eu acho que aí entra a parte do... a pessoa vai te conhecer primeiro e ele vai dizer, eu acho que eu vou dar uma chance. É porque a desentupidora em si, ela criou, as próprias empresas criaram um fantasma que é o quê? Eu chamo ela lá,
ela vai lá, ela cobra por metro de hidrojato e por litro sucção, de por metro sucção. cúbico de É. sucção, né? E só que, às vezes, não condiz, porque eu não tenho como medir aquilo. Só vocês e o caminhão lá que mede isso, entendeu? E eu não tenho nem conhecimento técnico para saber. Sim. Mas se tu E me sem disser, a planta também? Sim. se tu me disser que usou 100 metros de hidrojato Vai fazer o quê? e sei lá quantos metros cúbicos de sucção, eu vou ter que acreditar. É. Só que muitas vezes a gente se assusta, porque, pô, a previsão era daqui a pouco 3 mil reais e a conta tá em 11, 12. Eu já tive uma situação, alguns anos atrás, até esses dias eu encontrei a síndica, era uma síndica moradora, e eu era gestora na época. E ela, quando ela me ligou e disse assim, olha, saiu 80 mil reais. Eu disse, tá, mas Caiu foi pra o trás. bairro inteiro? Né? Sim. Aí ela disse assim, pois é, eu não estou conseguindo entender, sabe? E aquilo ali me assustou, e quando eu falei com o jurídico disse, não, já tem várias ações em relação a essa É. empresa, e isso já, o quê? Há uns 15 anos atrás, aí tu imagina. Né? Então tu imagina que É. não é de agora. Não, E eu acho essa que situação. essa situação já não cola mais, sabe? Eu acho que a informação ela chega muito rápido. Então a gente tenta trabalhar, olha, valor fechado, transparência, garantia de serviço. O nosso foco é a transparência. Né? Transparência e fidelizar o cliente, né? Então, assim, não adianta tu Exatamente. querer enriquecer, né, do dia pra noite. Eu que gosto não vai muito de funcionar. levar para dentro do condomínio empresas às quais eu tenho essa aproximação, entendeu? Eu possa bater na mesa e dizer assim, ó, não, a gente vai trabalhar com essa empresa X porque eles são corretos, eles são honestos, nos passam credibilidade, o preço é justo e tudo mais. Claro, nem sempre eu consigo levar isso, mas eu tento apresentar Sim. a possibilidade, apresentar a empresa a qual eu confio, de preferência, entendeu? Às vezes não dá. Às vezes o próprio condomínio, conselho e tudo mais tem uma preferência para uma outra empresa que é mais antiga, que já trabalhou lá. Sim. Então tem essa confiança Tem também. também. Então a gente trabalha junto nesse conjunto assim. Mas eu gosto sempre de levar as minhas referências, as quais eu construo. Já trabalhei, confio, sei quem é. Exatamente. E dentro dessa, eu tenho uma curiosidade. Em que momento foi que tu já tinha programado, depois de tanto tempo eu vou largar a minha CLT e vou assumir meu papel dentro da empresa? Ou assim, foi tipo, não, agora... Claro que não. no Do susto. dia pra noite ela Decidiu. explodiu de trabalho, eu vou ter que sair Vai daqui. embora. Não, nada programado. Nada. Nunca foi a intenção. Quando Não. o Gabriel Não. decidiu empreender, enfim, lá em 2023, eu sempre fui o apoio e suporte, né, pra ajudar nas questões burocráticas. Ela ficou na retaguarda ali, né? Só acompanhando. E até porque ela já tinha um cargo grande, Sim, ela né? De tava confiança bacana, Sim. Então, eu não tinha essa programação. Em 2025, início de 2025, o Gabriel começou. Precisa vir pra cá. Começou a puxar. Porque o que acontece, né? Também como empresa, né? Levando a visão de empresa. Quanto mais pessoas de confiança tu tem por perto, dentro da tua empresa, mais chance dela dar certo, né? Não que não dá com outras pessoas, mas quando tu tem pessoas de confiança, isso é a visão de negócio, né? O Facilita a propósito. vida, porque uma coisa é tu tá lá com um sócio, que seja um prestador, um agregado lá fazendo um trabalho para ti, um funcionário que seja, tu tá lá trabalhando, mas e aí, o que tá acontecendo lá, tudo mais. E outra coisa é tu simplesmente fechar os olhos, olha, porque o que tu fizer vai refletir em mim, então tá tudo certo. Entendeu? Sim. Vai favorecer a si próprio apenas. Porque sempre a gente teve o setor comercial ali com uma pessoa, um CLT, e eu acompanhava tanto a parte financeira e o comercial, né? Não saía tanto pra rua. E aí a estrutura era um pouco diferente, era né? diferente. Então eu falei pra Fran, eu preciso de ti. Preciso que tu seja meu braço ali Mas nessa parte. já tava decolando a empresa, já tava se pagando. Já. Sim, Desde o tinha um princípio bom já. faturamento, enfim, claro que não tinha, talvez, a visibilidade que tem hoje, né? Que aumentou um pouco. Mas a gente já estava buscando alçar voos ali, né? No início. Então, foi 2025, início de 2025, o Gabriel começou a me trazer, né? Olha, quem sabe tu pensa, né? Avalia, enfim, eu disse...
e agora, né? Ela ficou Pago com, tanto, ela ficou com muita dúvida, muita dúvida. Mesmo, porque assim, o medo, complicado. né? Tu Tive construir uma bastante medo. carreira e dependendo da situação, vou ter que direcionar para outro lado. Eu tive bastante medo pra sair, assim. Eu fui pro coaching, que é quem nos assiste até hoje. Nós frequentamos uma vez na semana mentoria. Então, a gente faz mentoria tanto pra parte pessoal quanto pra profissional. Então, a gente tem um E como acompanhamento. faz a diferença, né? Muita diferença. E a primeira coisa que ele me falou foi a seguinte. Eu cheguei lá e disse assim, eu tenho muito medo, porque eu já tô lá há muito tempo, e enfim. Eu tenho medo. Ele, mas qual é o medo? O medo dela era largar o certo pelo duvidoso. Esse era o medo. E ele, mas o que é certo? Tu é dona lá da empresa? Sim. Tem alguma Te deu um ação? choque de realidade. Se tiver que te demitir, eles vão chegar lá, Fran. Não tá dando Não mais. tá fazendo sentido mais, eu preciso cortar gastos, né? E eu fiquei pensando, eu não tive resposta. Ele, o que é certo? Dele, não é certo. É o que tu conhece. E tu tá com medo do desconhecido. E aí ele reflete sobre isso. Tu é nova, tu pode muito bem ter essas escolhas Pode agora. recomeçar. Exato. Então, assim, tu tá no pensar momento. fora da caixa. Exatamente. Tá no momento. Tu não vai perder nada, né? No máximo, tu vai ter que... Bom, não é bem assim, vou voltar lá, ou vou traçar outro objetivo, enfim. Ele falou, tá tudo bem mudar. Tá tudo bem Na decidir verdade, agora. só acerta quem arrisca, né? Exato, né? E eu acho que ele... Bom, foi uma conversa de 1 hora. E eu sou muito do E o desenho. Gabriel junto nisso aí? Sim. Sim, ele Tava foi junto. nós três. E tu vai, o vai, meu vai. sócio também. E eu sou muito de desenhar, né? Quando fazer um orçamento, quando tô falando com a Fran, eu começo a Bota no desenhar. papel, Desenhar, às vezes, na minha cabeça. Ele começou a falar, eu vejo a Fran a longo prazo na empresa, a estrutura que a empresa tem e tem a crescer. Eu vejo tu à frente, vai melhorar da água pro vinho. Eu fiquei pensando, vou batendo na tecla mais um pouquinho. Que ela já tava Tá quase, tá Sim, quase. E aí começou meu processo de transição, né? Não foi fácil assim também, né? Mas o pessoal consegui sair de portas abertas. Então hoje eu tenho um relacionamento lá dentro, então a gente atende as agências, né? Sim, isso já Então, te ajuda Exato. a impulsionar a empresa, né? Então, eu saí de portas abertas porque a gente consegui fazer o processo de transição. Falei, olha, eu não vou sair amanhã, eu vou treinar alguém. Enfim, aí tiveram que botar alguém, né, num cargo de gestão. Eu fiquei 5 meses no processo ainda pra conseguir sair, né? Aí comecei a me envolver um pouco mais nas demandas da Eficaz pra me inteirar, né, do que estava acontecendo. Como na verdade, essas questões, tu falou palavras-chave, né? Que é deixar as portas abertas, né? Muitas pessoas hoje ainda não têm essa visão de, daqui a pouco, ter aquela questão de, daqui a pouco vou bater de novo lá, sabe? E vai estar aberta aquela porta, né? E construir relacionamentos duradouros. E eu acho que é isso que a gente sempre traz, tanto para a vida ali, porque o medo de, às vezes, tu empreender, nós já tivemos, né? A gente é os loucos empreendedores. Mas quantas pessoas, né? Grandes players de sucesso têm isso, né? De quebrar não sei quantas vezes até atingir o sucesso. Então, é sobre isso. Mas né? na cartilha lá do empreendedorismo tá lá, que tu tem que quebrar algumas vezes pra dar certo. Pra poder certo, aprender. Porque tu fazer precisa dar de certo. bagagem, cara. Tu precisa aprender certas situações. É que nem na educação de um filho. Se tu mimar ele demais, ele não vai ter muita estrutura, entendeu? Pra vida adulta. Agora, se ele aprender desde novinho a suportar certas situações, tu tá muito mais preparado, entendeu? Sim. Tá, e deixa eu te perguntar para vocês, qual é que foi até hoje o maior desafio que vocês tiveram até agora, assim, e como é que vocês saíram dele, assim, que vocês acham que julgam o maior desafio, assim? O maior desafio é o podcast hoje. Não, tô brincando. É ruim ficar. Mas aqui é bacana porque tu não tem uma câmera na tua cara. É verdade. É um pouquinho diferente, Eu é um até esqueço da bate-papo. câmera ali. Tu nem lembra que as câmeras estão ali. Não lembro. Na verdade, o maior desafio foi né? Foi a gente trabalhar juntos, porque todo mundo... Eu tenho alguns amigos também que empreendem e falam, eu nunca trabalharia com a minha esposa, com a minha namorada.
E Ouvimos eu isso ficava naquilo ali, pá, não dá certo mesmo. Então é aquela situação que todo mundo fala, né? Se tu tiver com 5 pessoas ali que estão te puxando pra baixo, tu vai ser o sexto. Ou vice-versa, né? Se tiver andando com 5 pessoas de sucesso, tu vai ser o sexto. Então eu ficava naquilo, não dá certo. Aí quando a gente eu comecei a mudar a minha visão, meu pensamento, em querer trazer a Fran, ter ela do meu lado, isso para mim foi um desafio. É um desafio que é muito gratificante ter ela do meu lado. Só que o maior desafio foi quando a gente fez nesse processo da Eficaz, foi a dissolução. Que aí a Fran... Da sociedade? Foi Sim, que a no Fran... ano passado, né? No ano passado. É. A Fran recém tinha saído da Crédito Real. E falou, vocês não podem se olhar e dizer que não dá mais, vai cada um pra um lado. Eu pensei, como assim? É. Né? Eu acho que eu tava há uns 4 meses. A recém tava arrumando a parte interna Pra poder sair. E eles decidiram fazer a dissolução, enfim. Eu disse, como tá aí? Eu. É. E eu, Pô, que eu tô recém tentando vim sair. pro mercado, né? É. Pra trabalhar com vocês. Enfim, tava mergulhando de cabeça, porque eu acho que primeiro a gente precisa se organizar. Claro. Ninguém vai estar 100% organizado sempre, porque a gente tem melhorias o tempo todo. Mas, naquele início, naqueles primeiros meses, vamos organizar internamente, conhecimento, cursos, enfim, conhecer do mercado, porque não adianta eu chegar e não ter propriedade sim. para falar, né? Tá crua, né? É. Isso. E aí, nesse processo, foi o maior desafio. Eu diria que foi o processo de dissolução e a gente resolveu seguir com Eu o imagino projeto. porque tu tava, por exemplo, tô me organizando para sair da empresa e focar lá. Isso. Mas existia uma sociedade, existia Sim, uma sim. estrutura Sim, a empresa X. estava rodando, né? Sim. É. E aí, de repente, no meio desse processo de entrar lá dentro, mas mudou tudo. Agora eu vou ter que Sim. planejar novamente como vai ser. Exato. Imagina. Mas isso fortalece, né? Fortalece Cria uma muito, casca muito. maior. Eu falei pra Nascemos de Fran, novo, né? eu falei pra ela, confia que vai dar certo. Ela, mas falei, confia que vai dar certo. Aí comecei a bater na tecla, foi o maior desafio até hoje, né? Sim. Como casal, É. como na vida profissional também. Mas pra é como nós. tu falou, é uma casca, né? Porque aí te prepara muito mais. Claro. Então, assim, tu abre também, olha fora da caixa, né? Então, assim, a gente teve já um grande desafio. A gente passou por vários processos aí nesse interim, que é eu diria, dar um reset, né? Começar de novo. Então, foi basicamente isso que a gente fez. Não, vamos seguir com o projeto. Então, a gente seguiu com a Eficaz, mais fortalecidos, eu diria. Então, aí sim, a gente hoje trabalha em conjunto, né? Trabalhamos em conjunto e tomamos as decisões em conjunto. Eu acho bem bacana isso. Eu nunca fui a favor de sociedade. Não gosto. Eu acho que justamente pelas divergências, às vezes tu não consegue impor a tua opinião, o formato de trabalhar, porque tem outra pessoa com ideia divergente. E aí dá muito atrito e acaba desestruturando muito. E esse lance de família, de casal, tu já acaba tendo que suportar mais. Porque não é só uma questão comercial ali, é uma família por trás. A gente tem que chegar num... Exatamente. Então, se eu criar atrito comercialmente, eu vou levar pra dentro de casa. Entendeu? E daí, claro, no nosso caso, a gente tem filhos e tudo mais, então isso tudo mexia, movimenta tudo. Então, eu sempre pesava. Não, beleza, então vamos deixar rolar assim, como tu acha que tem que ser, mas vamos deliberar sobre esse assunto, né? Não é só a tua ideia que serve, também não é só a minha. E às vezes o Gabriel é tão de boa que o pessoal acha, mas deve mandar. Não, não é assim que funciona, não. Claro que não é. Pior que não é assim. É que a skin é uma coisa, né? Exatamente. Pior que não é assim, as pessoas acham, olha de fora e dizem, o Gabriel é muito calmo, muito passivo, não deve... Gente, a gente tem pegas. A gente tem pegas. Eu falo A, ele fala B, aí a gente... conversa. A gente precisa conversar. Cara, a comunicação é a base, né? É a base para resolver qualquer problema. Sabe que eu lembro uma vez, isso há muitos anos atrás, eu acho que a gente uns 2 anos de casado, nem isso, um casal disse para nós, né? Nunca vá dormir brigado. Obrigado. E é bem isso, né? A gente tem que resolver. Senão resolver. não dura. Era por isso que não tinha sofá lá em casa. Tirei o sofá. Sim. Se não é pra dormir brigado, a gente tira o então sofá. vamos ter que se acertar. Mas a gente tem uma boa convivência, uma boa relação. Divergências tem, é normal, né? De ideias, enfim. E a gente sempre tenta conversar. Às vezes a gente tem, assim, vários
divergências durante o dia É. e chegamos em casa. Tá, vamos fazer um chimarrão, tomar um banho. Enxaquetar. Aí, Chimarrão parece Chimarrão com a Aham, purificada. é. Sim, e a Não- gente... E não é Sim. combinado, a gente não combinou, a gente vai Vamos se chegar... entender quando chegar em casa. Não. É natural. natural. Faz chimarrão, a gente conversa sobre o dia. Então, às vezes, durante o decisões dia, muda. a gente tá Tem brigados debates, ali, é. debates feios. Quando chega em casa, parece que nada aconteceu. Aí E a gente conversa, consegue... sabe? Bom, a gente É. senta e tá, vamos fazer isso, tá, vamos fazer isso. Eu Então, ia assim, perguntar como é que era a rotina de vocês pós-trabalho. Vocês não tem como deixar de fora, né? O assunto Não. trabalho, né? Não, é Não. bem. Olha, é como a gente tá. Eu falo sempre que a gente tá numa fase de plantação, né? Então a gente tá envolvido, eu diria, quase 100% voltado na eficácia, no negócio. Então, assim, a gente faz cursos, estuda, lê, a gente conversa, a gente faz mentoria, a gente É. faz reunião. Então, assim, o pós-trabalho, a gente sempre tira pelo menos um tempo ali pra focar no negócio. A gente tem os nossos momentos, né? Momentos em família, mas sim, a gente tem aquele momento que, olha, vamos sentar aqui, vamos repassar algumas pautas, organizamos o dia seguinte, enfim. Então, a gente tem esse momento também, mesmo em casa já, pra organizar, né, algumas questões que às vezes no dia a dia, durante o dia, tu não consegue, né? Não. Então, porque tá cada um envolvido em uma ponta, né? Em uma demanda diferente. Então, daí fica um falando uma coisa, outro falando outra. Então, a gente tira o final do dia ali pra repassar, tomar algumas decisões também. Nós, como somos sócios nos condomínios, ela fala com os clientes, os mesmos clientes que eu, mesmos condôminos. Então, o que acontece? Às vezes o pessoal, ou o prestador de serviço, a Fran chega e me pergunta, vai, Juliei, passei lá pra Gisele e tal coisa, tu conseguiu ver aí, tu sabe como é que tá? Eu não consegui. Ainda Às não. vezes Sim. tem Sim. 2 dias que eu nem falei sobre esse assunto, porque não deu, Não deu. não coube ainda na As agenda, pessoas nos entendeu? cobram muitas vezes. Tá, mas vocês são um casal, tu não falou com ele ainda? Tá, mas só um pouquinho, Ainda não é não. só isso. A gente tem É, que não. chegar em casa, muitas vezes, falar sobre o problema com os filhos, falar Sim. outras coisas. Não, a gente não vive 24 horas para aquele Só condomínio isso, ou para é. aquela situação. Então, às vezes, realmente, leva uns 2 dias e as pessoas acham, tá, mas por que tu não falou com ele ainda? Tu não tomou essa É. decisão? Não é bem assim, né? Porque a gente outros tem que assuntos. debater. Eu, hoje em dia, eu tento filtrar, né? Aprendizado ao Uhum. longo dos anos e tudo mais, de sofrimento mesmo, Sim. de levar pedrada. Eu tento tirar chegar em casa e tentar evitar o trabalho. Uhum. Nós temos 3 filhas, Sim. entendeu? 2 cachorros. Então a gente tem tem bastante que ter um conteúdo momento. interno. Tem bastante em coisa pra casa, fazer, entendeu? né? Tem Tem bastante. bastante. Então eu sempre penso assim, pô, eu falo, claro, falo quando é emergência, quando é Sim. necessidade mesmo, recebo alguma comunicado de algum Claro. morador e tal pra resolver. Aí a gente entra nesse assunto. Senão eu tento falar que seja da novela. Mas Sim, eu pra... nem assisto. Pra dar uma desoplada. mas pra falar Mas de esses alguma dias coisa. também, eu e a Fran tava falando, eles perdem, acho que no mínimo 1 hora e meia de trânsito, só pra se deslocar da cidade até o hub ali, ou até os Aham. condomínios, né? Eu falei, A gente tava falando. nós ainda também, sobre- a gente sofre com essa dor saindo de Canoas, a gente pega muito trânsito, a gente É. sai bem cedo, Mas não tem solução. mas não tem É. Não solução. tem o que fazer. Às Porque vezes a gente maioria, resolve a algumas vida- coisas, inclusive, no trânsito, né? Exato. Às vezes exatamente. acaba Porque a acontecendo vida, a isso. maioria, ela acontece em Porto Alegre, né? Então, Sim, assim, tu sabe a maioria que dos nossos clientes é em Porto Alegre. É importante que ontem até, inclusive, eu levei um puxão de orelha de uma das minhas filhas para ter um olhar um pouco mais... Hoje a gente já tem essa questão dos filhos às vezes puxarem. Olha só, a gente precisa mais de uma atenção em tal coisa. Sim. Dá atenção na tua saúde, dá atenção no Elas já filho estão na A, fase no de filho cobrar B. Já também, estão, né? já estão. Então, isso a gente acaba crescendo mais É. e consegue trazer hoje essas situações para quem está começando também já ter esse É. olhar, né? Eu acho que a gente já tá quase aí estourando aí. Tem muito assunto, a gente pode falar várias Ih, outras, né? Ir a fundo em várias situações de sociedade que a gente falou aqui, de crescimento profissional, dessa virada de chave. Mas, enfim, a gente tem, né, pano para várias outras. rende, A gente já rende conversou nem a rende várias, metade. nem Tem falamos na assunto, metade. hein? Mas aí eu queria agora fazer um ping-pong com vocês, assim, bem rapidinho, Sim. para a gente já começar pro final. Quem é o mais organizado? A Fran. Eu. Meio Quem que é o- óbvio, assim. Eu. Quem é o mais sonhador? Gabriel. Eu. Bom, dá pra ver, É. né? Desde futebol, criança. Tá, empreendedor, então assim, de 0 a... Quem resolve os problemas mais rápido? A Eu. Fran.
Aí estão bem alinhados aí. Quem tem mais dificuldade de se desligar do trabalho? A Fran. Total. É. Eu falo pra ela. Mulheres, Eu falo pra ela, às vezes ela vai treinar. E quando eu tava indo com ela, né? Quando tinha tempo, agora já não tem tempo. Aí eu falava assim, a gente tá treinando. Se não for urgente, responde depois. Porque ou não vai, ou não vai, entendeu? É que nem a Gisele trouxe, né? De cuidar, um momento pra cuidar de si. Sim. Então, estamos treinando, é 40 minutos, 1 hora. Se dá, aquele teu certo. E outra coisa, tem que doutrinar o cliente. Exato. Mas Mas isso é uma coisa que o Gabriel fala sempre, né? Que realmente, assim, eu tento ter tempo de resposta, né? Só que tem coisas que não, isso aqui pode esperar 1 horinha, né? 40 sim. minutos. Mas eu digo doutrinar assim, ó. Dentro do teu horário comercial, tu responde o mais rápido possível. Com Sim, certeza. Entendeu? Dentro do teu exatamente. atendimento. Fora desse horário, É. a tua doutrinação é o quê? Cara, se não é uma emergência, aguarda Sim. o meu tempo. Entendeu? O próprio cliente vai entendendo, depois do teu horário, eu não vou ter uma Demora, resposta rápida. Exato. exatamente. Exato. E É aí a começa doutrina, essa- né? Mas isso também entra na questão do almoço. Até quando ela tava na crédito, né? Tem que almoçar. E é o que eu falo pra nossa equipe. Cara, a gente tem um atendimento ali, só que a gente tem que parar pra almoçar. Se não dá tempo, come um pastel ali, compra um refri no caminho, mas a gente tem que se alimentar. Comer, né? Senão a gente não consegue dar Necessário. suporte. Tem que ter Exatamente. energia. Então, E às vezes Durante muito tempo, a eles gente têm não um hábito. conseguia Mas a gente pode adiantar o próximo. Não. Vai Comer fazer um- teu horário de almoço. e a Fran não é assim. Respira. Ela não se Exato. desliga. Tu dias, mas não consegue fazer. Exato. Mas é igualzinho. É. É igualzinho. É mulheres, Pra ela não mulheres. existe. Pra ela não existe Multitarefas. almoço. Pra quê? Ela marca a reunião a 1 hora da tarde. Eu digo assim, cara, o que tu tá pensando? O que passa nessa 10 minutos pra cabecinha? almoçar. Porque a gente vai terminar uma reunião, às vezes, 12h30, 12h40, e tu marcou outra uma. Que momento tu vai parar pra almoçar? Que momento a gente vai sair? Depois. Depois. Quando der. É. Janta. Quem é Faz o um mais jejum. romântico? Eu acho. Exato. Gabriel. Esses dias ele levou ela pra passear aí no aniversário qualquer. Aí. Pois é. Ah, foi surpresa, foi surpresa. Ele é o mais romântico. É, mais romântico. Um defeito do parceiro que o trabalho revelou. Da Fran, ela é muito acelerada. Claro, eu acompanhava, 220. eu acompanhava ela tanto na crédito quanto nas outras empresas que ela trabalhou. Ela sempre foi acelerada, só que eu não percebia tanto, né? Não convivia, Não convivia. profissionalmente, né? Exatamente. E realmente sou. E o Gabriel, acho que é o oposto, né? E aí temos um equilíbrio, mas o Gabriel é bem paciente. E eu sempre achei ele muito paciente, assim, calmo. Eu diria calmo. Eu sempre achei ele muito calmo pra rotina, só que eu nunca trabalhei com ele, então... Sim. E ele é muito calmo, assim. Em situações difíceis, ele consegue... Pô, a gente combina, Calma. então. É o viu equilíbrio, só? viu? Calma, vou resolver. Calma. E eu tenho que desacelerar, né? Então, É. ali Eu não é sou onde tão entra... calmo assim, mas... Mas Mas eu ela tenho Situações, muita- né? Situações. Mas eu tenho Situações. muita tranquilidade e sobre pressão. Assim, eu sei Exato. que... Eu já não. Eu sei que, por exemplo, eu domino a resolução, entendeu? É uma questão de tempo, do meu Sim, tempo, não do exato. teu. Sim. Vamos dizer assim. Exatamente. É igual. Mesma Igual. coisa, mesma coisa. Igual. Agora, ao contrário. Uma qualidade do parceiro que o trabalho fortaleceu. Eu diria confiança. Acho que quando a gente confia na pessoa, e isso ajuda... Tu resolve 90% dos problemas, né? Porque tu não ter uma pessoa do teu lado de confiança... Isso é Né? problemático. Isso te traz uma calma, assim, uma leveza pra trabalhar, né? Exato, porque eu tô na parte interna, né? Então, eu tenho que ter pessoas de confiança. Não, tu saber que ele tá... Tu saber que a pessoa que tá lá tá te representando Exato. como se tu estivesse... É muito importante. É muito Porque o diferente. processo ele tem que ser redondo e tem que ser bom de ponta a ponta pra te ter uma experiência. Pro cliente ter uma experiência como tem que ser, né? Não adianta eu fazer um atendimento bom e lá na ponta não. E isso é na vida, né? Então a gente tem uma relação de confiança muito importante, que do pessoal veio para o profissional, e isso faz muita diferença no negócio. E da Fran é a dedicação. Porque ela não é dedicada só porque é eficaz, tá em casa ali, tá em família, que ela é dedicada. Não, ela foi na crédito, foi nas outras empresas que ela passou, então ela sempre foi dedicada no que faz, entrega 100%, posso dizer com certeza.
Acho que 110. Um pouquinho mais Um pouquinho ainda. mais. Então, eu acho que é a dedicação, assim, eu analiso e admiro muito na Fran isso. Então, revelou muito mais, que nem eu descobri que ela é acelerada, só que ela é também dedicada. Então, isso aumentou junto, assim, Então, é um equilíbrio, né? Confiança, dedicação, é o que a gente precisa ter para que a empresa rode normal. Então, isso eu deixo de recado para todo mundo. Não só porque é CLT ou empreendedor, a gente tem que se dedicar em tudo que a gente faz na vida. Então, acho que é muito Tem que se importante. entregar de Se entregar, corpo e alma, né? exatamente. Senão não faz sentido, né? Com certeza. E uma palavra que define essa parceria? Love. Olha esse olhar, olha só. Silêncio. Eu creio que é a cumplicidade. Né? Eu acho que para te trabalhar em casal também, na gestão e no dia a dia, eu acredito na cumplicidade. Assim, que tudo, Eu acho que é a palavra certa. Cumplicidade. que tudo acontece, assim. É isso Que aí. não teria como casal melhor, né? Para esse Dia dos Namorados. Olha. Essa cumplicidade. Pessoal, eu queria agradecer e eu queria fazer um convite, né? E aí eu peço aí para vocês colocar os arrobas de vocês, não só da Eficaz, né? Para pedirem aí propostas, né? Mas também de Verdade. vocês, como Sim. pessoa. Eu já sigo lá e sei que é uma vida corrida, que às vezes até eu canso de Sim. olhar ali. Igualmente, né? Eu acho que eu tô andando muito com ela. Tô andando muito. Acho que nós temos que parar. Então, qual é aí o teus Sim. para seguir aí vocês? O meu pessoal é S. Silva Francini. E o da Eficaz é Desentupidor Eficaz RS. E o meu pessoal é Guedes, bem diferente, né? Porque no segundo E é um 3, é D3S, Guedes, Gabriel. Esse é o meu arroba no Instagram. Isso aí. Eu queria só perguntar também, porque a gente falou de desentupidora. Mas vocês começaram só como desentupidora, mas o que abrange hoje a Eficaz? O que ela atende? Os serviços que ela entrega? Eu sei, mas a gente quer passar Exato, pro é pessoal. importante, né? É. E é uma dúvida bem comum, vou te dizer, porque o pessoal vê desentupidor eficaz, né, no Instagram, por exemplo, ou em algumas... Até a gente tenta trocar um pouco por serviços essenciais. Essa foi a ideia da Fran. Olha aí, viu? Serviços essenciais, porque é tudo que é essencial, né, que é o desentupimento, a limpeza da rede de esgoto, controle de pragas, detetização, desinsetização, desratização, descupinização também, e a parte de limpeza de reservatório. Então, hoje somos especialistas nessas 3 áreas. No ano passado, acredito que foi no ano passado, a gente fez alguns treinamentos e cursos, né? Compramos o equipamento de caça-vazamento também, para diagnóstico. Então, Isso legal. eu vou te dizer que às vezes eu esqueço que vocês fazem isso. Imagina. Isso eu não sabia. a gente tem um equipamento. Isso é novidade. Temos Vamos o abordar isso aí no nosso grupo lá, porque seguido o pessoal tá buscando. Exato. E a Gisele até falou, Fran, eu acho que a gente tem que trabalhar mais essa parte também, porque ela é divulgação, esse tipo de necessária, divulgação. né? Já E- aconteceu várias coisas, às vezes, no grupo ali pedirem, e eu fico pensando, quem? Quem? Aí, Acho que a gente se perde também. Sim, né? é muita Sim, gente. é cabeça, muita né? coisa, muita coisa. A nossa equipe também, ela é toda capacitada com cursos, né, de hidráulico. E eu ia perguntar isso, assim, ó. Vocês são os donos da Eficaz hoje, só vocês dois, não tem mais sócios. Não. Né? Não. E vocês têm uma equipe de trabalho. Vocês. A gente tem muito tempo? Não tem muito Não. tempo, né? Então, Não Vamos- temos. já passou. Estouramos o tempo. Já Bom, passou, a gente encerrou. vai deixar então pro próximo. Sim, Mas eu sei aí que tem fica- uma galera boa que trabalha com Deixa pro vocês. próximo, deixa o gostinho pro Isso próximo. aí. Para o próximo. tá interessante a conversa, Aham, mas já tá acabou já. interessante, Pra mim deu já 10 tá voando, minutos. passa É o voando, chimarrão, passa nem voando. terminou a Eu achei térmica. muito rápido. Nem É que terminou a térmica. é uma conversa, a gente nem sente, né? A gente até esquece das câmeras. Mas esse é o lance, pessoal. Tá. Quem tiver mais vontade de conhecer esse casal bacana, de interagir com eles, entender melhor a empresa ou conhecer dos serviços, S3 Hub de Negócios. Eles estão sempre lá, nos churrascos. Sim. Que tem muito happy hour lá, né? É? Exato. Rola uns choppzinhos, umas carnes bacanas, né? Umas reuniões top lá. Além dos Exato. cafés, os almoços. Estão todos convidados a irem lá, né? Na Felicíssimo de Azevedo, 807, Porto Alegre. Lá encontram a Eficaz e muita gente legal. Verdade. Síndico, conselheiro, morador, empresa. Bora lá, gente. Procure os caminhos. É verdade. É um network, uma conexão com outros profissionais e outras pessoas que vivem o ramo condominial.
E não é só de happy hour que a gente vive. Não, Tem negativo. muitos conteúdos, palestras. Sim, as palestras são muito interessantes. Precisa, Isso foi pra precisa outros tirar assuntos. dúvida com esse pessoal que trabalha nesse ramo de desentupimento e dedetização. Tu consegue tirar dúvidas sobre o teu problema interno, tu consegue Lá. falar com advogados do ramo condominial, tu consegue falar com todas as áreas lá e tirar dúvidas, saber de valores, saber se está bom ou não está bom, teus contratos. Gente, busca os recursos, caminhos tem. Então tá, queria Perfeito. agradecer. Né? Muito obrigado Já estouramos ali pelo o convite, tempo. por estar aqui presente. Não, tu não foi convidada. Olha assim, Tem que estar aqui. Tem que estar, né? Obrigado. Tem que estar. Obrigado. Obrigada, pessoal. E lembrando, né, que condomínios a gente não constrói sozinho, é uma construção juntos, e eu acho que isso é a prova viva de nós estarmos aqui hoje, que é uma construção. E agradeço tu ter batido lá. Na verdade, foi o Fábio que nos aproximou, né? Fábio, grande parceiro. Então, essa é a ideia, É. sempre se conectar e construir juntos, que é o que a gente sempre vem fazendo ali, tanto no Hub quanto na vida. Então, obrigada. Show. E até Eu a agradeço próxima. demais. Muito obrigada Muito pelo obrigado, convite. Obrigada pelo chimarrão também, né? É. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Até a próxima.